judaica, através da Escritura, é o paradoxo. Que Deus, de alguma forma, desce e a humanidade se eleva e a palavra cria uma ponte entre eles. Veja bem, o cristianismo, em sua forma teológica clássica, diz que Deus, o transcendente, se torna iminente, que Deus vem ao mundo, Deus se despoja e com certeza toma forma humana. E isso resolve a questão. Isso é teologicamente claro e é teologicamente interessante. Só que apenas eu não acredito nisso. Acho que o cristianismo foi considerado a religião mais fácil e a mais difícil. A mais fácil porque temos que pedir a Deus que seja misericordioso, porque somos pecadores. Mas também é a mais difícil porque a humildade para nosso orgulho é a coisa mais difícil de se adquirir. O bem e o mal. Talvez a pergunta bombástica mais consistente, endereçada não apenas pelo cristianismo, mas por todas as religiões do mundo, seja a do bem e do mal. Ao longo dos séculos, seguidores de Jesus mantiveram o conceito de pecado original, de que os humanos herdaram uma natureza pecadora por causa do pecado de Adão e Eva e precisariam da redenção oferecida por Jesus para acertar as contas com Deus. Hoje, muitas pessoas não acreditam mais no pecado original ou mesmo na ideia do conceito de mal. As ideias denominadas como sendo da nova era, por exemplo, dizem que, já que Deus é bondade e Ele criou tudo, o mal não existe, apenas a ausência do bem. Chesterton disse uma vez que as pessoas desistiram da ideia de pecado original quando é a única doutrina do cristianismo que pode ser empiricamente provada. Eu acho que há uma profunda verdade nisso. Se olharmos o mundo, olharmos para Hitler, ou para Stalin, ou para Pol Pot, ou para Idi Amin, pessoas nas quais podemos ver o terrível mal, ou apenas se lermos o jornal ou assistirmos TV, e olharmos o mal que tem havido ultimamente, que o mundo não é perfeito como muitos que seguem a nova era dizem, que não existe o mal. E Joseph Campbell investigou um ensinamento de um guru que diz que devemos dizer sim a coisas como a brutalidade, a vulgaridade. E quando olhamos para essas coisas, vemos que elas são horríveis. Se me pedissem para defender a questão de que Jesus não era o Messias, num tribunal eu apontaria para o mundo, eu apontaria para a fome, para a miséria, o sofrimento e a doença, para o ódio, para os combates, as guerras, para o lado obscuro, eu apontaria para a vida nas ruas das cidades, eu apontaria para o assassinato de criancinhas, para a morte por doenças, pela fome. Eu diria que esse é o mundo que não está redimido. No final, talvez o subproduto mais radical das afirmações feitas por Jesus e por seus seguidores é de que Deus mede o homem pelo que ele crê ao invés de pelo que faz. Isso vai contra a noção de que ser bom é o que nos leva ao paraíso. Acho que gostaríamos de dizer para aquelas pessoas que acreditam que a bondade é uma forma de vida adequada, que a bondade em si, ela não nos faz... a bondade em si não nos faz vencer o confronto com o mal radical. E não nos dá o poder genuíno do amor doador que doa a própria vida. Ela é apenas a bondade. Não queremos diminuir a bondade, mas queremos que você pegue essa experiência de tentar ser bom e a coloque num contexto mais amplo, mais rico e que acreditamos que seja mais revelador. Quem é Jesus? Um autor anônimo escreveu sobre Jesus. Ele jamais escreveu um livro, jamais teve família, jamais teve casa, um escritório, jamais fez faculdade. Ele jamais teve renda, jamais foi a uma cidade grande, nem viajou mais do que 300 quilômetros do local onde nasceu. Não fez nenhuma dessas coisas que geralmente estão associadas com grandiosidade e não teve credenciais a não ser ele mesmo. E mesmo assim, mais de 1900 anos depois de sua morte, Jesus permanece como uma figura central na história humana. Meu questionamento é que não há figura de Cristo disponível, a não ser a figura do cristianismo. Essa figura serviu para
definir a civilização ocidental em suas fases de reforma e de renascença, na fase clássica, medieval e mesmo na reforma moderna. E, portanto, se torna uma obsessão central. O encontro com Cristo não é o encontro com a discussão, não é o encontro com a prova, nem mesmo é o encontro com o texto. Ele é o encontro com uma pessoa, é o encontro com a personificação do amor de Deus na história. E aceitar isso é o que queremos dizer por fé cristã. Jesus não pode estar ligado a uma pequena caixinha. A realidade de quem foi Jesus ou de quem é Deus é mais do que qualquer ser humano possa apreender e mais do que qualquer ser humano possa descrever ou que qualquer ser humano possa vir a entender. Esse desafio da crença em Cristo pode vir de um pregador, pode vir de um programa de televisão, pode vir de alguém que leia o Novo Testamento. Há todo tipo de maneiras diferentes que podem despertar a semente da curiosidade para que se transforme num carvalho, se transforme na fé cristã. Cristo encontra homens e mulheres, modifica a vida, modifica a mente e traz a esperança. Não só para o mundo, mas de uma vida eterna, para a qual somos preparados e entregues. Eu queria ter sido derrubado do cavalo como Saulo de Tarso, mas geralmente surge bem mais tranquilamente do que isso. Surge nos acontecimentos de nossas vidas, através de pessoas que conhecemos, através de livros que lemos, e pode chegar quando estamos tranquilamente reflexivos, pode chegar quando estivermos estonteados pelo sucesso, e de repente descobrimos que há um vazio. É simplesmente assim, e começamos a buscar algo mais profundo. Deve haver algo mais profundo a respeito do que somos e o que devemos fazer. Quando procuramos por isso, é a sede que Jesus deseja encontrar. Você tem que se decidir. Quem os homens dizem que eu sou? Quem você diz que eu sou? Quem é esse Jesus? Essa é a pergunta que ele nos faz ter, como fez com ele a caminho da Cesareia de Filipe há 2000 anos. Não há como evitar a pergunta. Você tem que se decidir.